Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Então, prosseguindo aí com os nossos estudos preparatórios para concursos públicos através das resoluções de questões de concursos passados, desta vez para a CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, para o cargo de engenheiro de manutenção júnior, especificamente para a área de engenheiro mecânico, essa prova que foi realizada em 2012, questão sobre mecânica dos fluidos, beleza? Então, sem mais enrolações, vamos direto para a questão e posteriormente a sua resolução. Então, questão de número 49, ele diz o seguinte: é correto afirmar que a viscosidade de um fluido, e nesse caso ele não especificou fluido, tá? Então, a questão aí que poderia gerar um probleminha aí na hora da resolução e, inclusive, cabe recurso, tá? Mas vamos dar uma olhadinha. Na alternativa A, ele fala diminui com a diminuição da temperatura. B, não é influenciada pela temperatura. Na alternativa C, ele falou que aumenta com a diminuição da temperatura. Já na alternativa D, não sofre atrito. E, por fim, a alternativa E, depende do teor de oxigênio dissolvido. Então, vamos para a resolução dessa questão e iremos falar tanto sobre a viscosidade quanto fluido. Bem, o fluido, uma das definições que nós temos para fluido é que é qualquer substância capaz de escoar e assumir a forma do recipiente que contém. Outra definição, essa a mais elementar de fluido, vai dizer que o fluido é uma substância que não tem uma forma própria e assume ali o formato do recipiente, tá? Então nós temos três estados físicos básicos, né, que é o sólido, líquido, gasoso. Só existem esses estados físicos? Não, nós temos também o plasma, mas que não é objeto da nossa análise aqui, tá bom? Então, nós temos aí os sólidos, os líquidos e os gasosos, tá? Então, os líquidos e os gasosos, eles estão ali inclusos dentro das substâncias que são classificadas como fluídas, tá? Os fluidos são, portanto, os líquidos e os gases, como já mencionamos, sendo que estes, nos casos, os gases, ainda se distinguem dos primeiros por ocuparem todo o recipiente, enquanto os líquidos apresentam uma superfície livre, tá? Então aí está a diferenciação dos gases e dos líquidos. Já falando sobre a viscosidade de um fluido, a viscosidade ela é definida como sendo a resistência oferecida ao movimento relativo de suas moléculas. Então está falando aí sobre o escoamento. A viscosidade é dada pela relação entre a tensão de cisalhamento e a taxa de cisalhamento do fluido, tá bom? Então, basicamente, ali no nosso dia a dia, a gente olha a viscosidade como uma substância mais ou menos pegajosa, tá? Então, se a gente for passar o dedo, né, nessa substância, então, quanto mais pegajosa ela for, significa que ela é mais viscosa, né? Então, quanto menos, vai ser menos viscosa, tá? E o que é importante a gente observar? É importante, né, ressaltar que deve-se especificar, numa questão como essa, que tipo de fluido está se considerando, se é líquido ou gás, pois ambos se comportam de maneira diferente no que tange ali a influência da temperatura. Então, olha só, enquanto a viscosidade do fluido, no caso líquido, diminui com o aumento da temperatura, o gás se comporta exatamente ao contrário, tá? Com o aumento da temperatura, ele fica mais viscoso, tá? Então, é de suma importância que numa questão dessa se especifique o tipo de fluido em análise, tá? Então, considerando que o fluido referido seja o líquido, está correta aí a alternativa C. C de casa, tá? Aumenta com a diminuição da temperatura, tá? Então a viscosidade ela vai aumentar com a diminuição da temperatura e a viscosidade iria diminuir
com o aumento da temperatura, né? No nosso cotidiano a gente entenderia da seguinte maneira: ele ficaria mais ralo, né? O fluido ficaria mais ralo com o aumento da temperatura, beleza? A alternativa C é a alternativa correta. Galera, espero ter contribuído aí para os seus estudos. Não se esqueça, se você gostou, entendeu? Curte, comente também, compartilhe com o seu grupo de estudos. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Forte abraço e até a próxima.